Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero repercutir a entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos. Falou hoje pela manhã, dando algumas explicações sobre a chegada de alguns jogadores e também sobre renovações de contrato. Um recado direto para o empresário de Pedro Henrique, que força uma renovação contratual deste jogador e incomoda a diretoria. Ener Valencia vai vir, Luiz Adriano vai jogar o Campeonato Gaúcho e quantos reforços mais o Inter vai buscar? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Quero começar falando nesse vídeo aqui com você sobre a resposta do presidente envolvendo Charles Arangues. Ele foi perguntado, sobre alguns bastidores da conversa, que teve com o chileno lá em Leverkusen, lá na Europa, no dia daquela foto ali, onde o Inter acabou anunciando a chegada deste jogador. Ele citou, que teve uma conversa olho no olho com o jogador e que hoje isso é muito importante. Sentir como o jogador está, sentiu a vontade de ele voltar para cá ou não, sentir qual é o foco que o jogador tem na sua carreira, e isso foi fundamental para que o Inter acertasse a transferência do jogador. Ele também foi perguntado sobre a questão envolvendo a questão clínica, do Arangues neste momento. Afinal, ele não joga desde outubro pelo Bayer Leverkusen. O próprio Xabi Alonso, que é o técnico do Bayer Leverkusen, chegou a citar em algumas entrevistas que ele tem um problema na panturrilha, que o impede de jogar, que não é bem uma lesão, é mais um desconforto, mas que isso está tirando o Arangues aí de várias rodadas do campeonato alemão e, claro, também da disputa do Bayern na Europa League. Ele citou, que o corpo médico do Internacional foi para a Alemanha, fez os exames e se chegou à conclusão de que o Arangues está bem, de que ele tem condições, de se recuperar como jogador, que é uma lesão comum, como outros jogadores também já tiveram, e que ele vai conseguir ser aproveitado pelo Internacional. E o que prova que a contratação é boa, que a contratação é relevante, é o fato do próprio Bayer Leverkusen, mesmo mal das pernas no campeonato alemão, mesmo com dificuldades na Liga Europa, não libera o jogador. O Bayer Leverkusen quer contar com o atleta e, nas palavras do presidente Barcelos, foram bem claros quanto a uma possível liberação imediata. Isto dificilmente vai acontecer, apesar do Inter seguir insistindo pela liberação do jogador, que está com o contrato vigente com o clube alemão até o dia 30 de junho. Citou, tudo isso. Então o Arangues, já anunciado pelo clube, disse que o Nico Hernandes deve ser anunciado em breve também, faltam alguns detalhes que o Inter está trabalhando bastante, e também falou sobre o Luiz Adriano, citou alguns bastidores, inclusive do porquê o Inter não usou o seu Adriano, o pai do Luiz Adriano, todos os dias, aquela coisa que o torcedor estava esperando. Citou que o clube tem a sua política interna e tal, e que foi perguntado para o Luiz Adriano, em uma dessas conversas que o presidente teve lá na Turquia, sobre como estava o pai do Luiz Adriano com a possibilidade dele voltar para casa. E ele encheu os olhos de água, e se emocionou bastante, largou a voz. Então, também uma prova de que o Luiz Adriano está sim motivado para voltar para casa. O Inter finalizou os trâmites junto ao Antalyaspor da Turquia nesta quinta-feira e com isso o Inter tem encaminhado já a inscrição do Luiz Adriano para o Campeonato Gaúcho. Ele deve chegar na sexta-feira à noite em Porto Alegre para ser reforço do Internacional, assinar contrato. Ele já posou nas redes sociais, com o novo manto do Inter, aquela coisa toda, mas ainda não deve chegar a tempo do jogo contra o Aimoré. Jogo no sábado, 4h30 da tarde, lá no Cristo Rei, em São Leopoldo. Então é uma situação que o Inter vai levando, mas o Luiz Adriano deve ficar mesmo para o Grenal. Citou que é um jogador importante que o Inter tem, mas valorizou, e eu não esperava menos do presidente. O Pedro Henrique, que é o artilheiro do Campeonato Gaúcho, valorizou o alemão, que fez gol contra o Caxias, valorizou o Luca, que entrou no segundo tempo contra a equipe do São José e acabou fazendo o seu gol também. Disse que o Luiz Adriano vem para complementar o grupo, vem para aumentar a competitividade interna e ser um jogador importante aí na disputa das competições que o Inter terá pela frente, tá?
Falou sobre o Cuéllar também, né? Foi perguntado diretamente sobre o volante colombiano e citou: olha, o Cuéllar é um jogador que nos agrada muito, gostamos muito da ideia do Cuéllar, traz coisas para a equipe que talvez hoje o Inter não tenha, mas ressaltou, né, que nesta janela é muito improvável, para não dizer impossível, que o Cuéllar seja reforço do Inter. Por tudo aquilo que nós falamos aqui, o Al Hilal tem um transfer ban, né? E esse transfer ban deve cair na próxima janela. Então até lá, gente, o Inter não deve fazer uma nova investida pelo Cuéllar, justamente porque sabe da dificuldade do Al Hilal de liberar. E não é só questão de grana, não é só questão do Inter chegar lá com uma proposta positiva, porque eles têm dinheiro. Então é muito improvável que eles liberem o jogador, muito pela importância que ele tem para o time nesse momento, que é vice-campeão mundial, e porque eles não abrem conversas neste momento, eles não têm o interesse de liberar o Cuéllar, né, para o Internacional, pelo menos até a janela de junho. Ficou meio dúbio isso, tá? Se o Inter vai tentar de novo lá na frente, mas o fato é que agora, neste momento, o Inter dificilmente vai contratar o Cuéllar. Se falou sobre o Richard Hill, se falou sobre o Hernani, né? O presidente deu uma desconversada, mas disse que amanhã tudo pode mudar, o futebol é dinâmico, então eu vou trazer mais um vídeo para vocês aqui durante o dia para esmiuçar estas questões. Beleza? Quero dizer que a Mais Ágil antecipa o saldo do teu FGTS em 24 horas. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de burocracias. Voltando do carnaval, né? Pensando em dinheiro, pensando em pagar os boletos, pensando em fazer um investimento, chama Mais Ágil, o link que está na descrição aqui do vídeo. Pra gente fechar, eu quero falar sobre o Pedro Henrique, artilheiro do Inter no Campeonato Gaúcho, 7 gols marcados nos últimos jogos, jogador que vem sendo importante para o Inter desde o ano passado e vem sendo pauta aí nos últimos dias, mas pelo extracampo também. Afinal, né, o presidente foi questionado sobre algumas declarações do empresário do Pedro Henrique, né, dizendo que não está descartado uma saída, já que não há um acordo pela renovação contratual do PH. O presidente até pensou muito na resposta, tá? Pelo menos foi o que deu a entender no vídeo que eu tava vendo. E ele falou o seguinte: olha, eu tenho dificuldade de entender por que o Inter tem que renovar com o Pedro Henrique, já que ele tem contrato em vigor com o Inter até 2024, está feliz, é um jogador que o Inter confia muito, e quando um jogador, por exemplo, vem para o Inter e não desempenha, né, não joga o que lhe é esperado, ninguém fala em redução salarial desse jogador. Nenhum jogador propõe uma redução, perdão, de custo deste atleta. Agora, quando o jogador vem, joga bem e é uma aposta do Inter, num salário, numa contratação, é necessário aumentar o salário em curto espaço de tempo. Então o presidente pediu calma para que isso não seja uma coisa recorrente, né? Afinal, qualquer jogador então que jogar bem, o Inter vai ter que renovar o contrato, né, de forma imediata, né, dentro do possível. Então, disse que Pedro Henrique e Inter vão se acertar, que o Inter não vai perder o Pedro Henrique, mas mandou um recado claro para o empresário deste jogador. Beleza? Quero saber a tua opinião sobre tudo isso, né? Qual a tua visão sobre o que disse o presidente Barcelos? Deixa teu like, te inscreve, não esquece de passar na KTO.com, te registra usando o cupom COLAR para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Copa do Brasil rolando hoje, tem campeonatos aí pela Europa, a própria Europa League também com jogos em andamento, cupom COLAR te dá 20% de free bet, beleza? Aquele abraço, tamo junto, tchau, tchau.